Uma mãe se apaixonou por um homem mais jovem. A filha voltou da Europa e se apaixonou pelo mesmo homem, sem saber que era o namorado da mãe. A mãe abriu mão. Deu o namorado para a filha. E quando pensou que podia finalmente ser feliz com outra pessoa, a filha descobriu que estava com leucemia. E para salvar a filha, essa mãe teve que abrir mão de novo. Desta vez, do próprio amor e da própria vida. Laços de Família foi ao ar entre 2000 e 2001 e escrita por Manuel Carlos. E até hoje é a novela que as pessoas citam quando falam em sacrifício de mãe, em amor que dói, em cenas que não saem da cabeça. Hoje a gente conta tudo, do acidente de carro ao último capítulo. A novela começa com uma batida de carro, literalmente. Helena vai para a praia, Edu dirige seu carro novo. Os carros de Helena e Edu se chocam. Ela é socorrida na livraria, mas Edu, que acabou de se formar em medicina, acha melhor levá-la para o hospital. Reinaldo Gianecchini, recém-formado jovem com um sorriso que o Brasil inteiro estava prestes a conhecer. Esse era o primeiro trabalho de Reinaldo Gianecchini na televisão. Absolutamente ninguém sabia quem ele era. Depois do primeiro capítulo, o Brasil inteiro sabia. Helena era empresária bem-sucedida, bonita, livre e independente, que acabou se apaixonando por um rapaz mais jovem. A diferença de idade entre os dois escandalizou. O filho de Helena, Fred, tinha praticamente a mesma idade de Edu. Alma, tia de Edu, destilava veneno toda vez que via Helena perto do sobrinho. Mas Helena e Edu foram ficando. Os encontros viraram conversas. As conversas viraram afeto. O afeto virou amor. E o Brasil estava torcendo pelo casal mais improvável da temporada, quando a novela virou a mesa. Camila morava em Oxford no início da novela, mas voltou ao Brasil. E foi se interessar pelo namorado da mãe, sem saber que ele era o amado de Helena, pois tinha morado no exterior e não sabia do romance. Ela conheceu Edu numa situação casual, sem contexto, sem aviso prévio, e sentiu aquela coisa que não tem como fingir que não sente. E Edu, que amava Helena, olhou para Camila e ficou confuso, porque Camila tinha uma energia que era diferente, mais jovem, mais vibrante, mais próxima da idade dele. E quando Helena percebeu o que estava acontecendo, a novela mostrou aquele tipo de dilema que não tem solução boa. Você ama o homem, a filha também ama o homem, e só uma de vocês pode ficar com ele. Manuel Carlos sustentou a história nos sacrifícios feitos por Helena pela felicidade da filha Camila. Primeiro, a protagonista abre mão do amor por Edu quando descobre que a filha se apaixonou por ele. Helena abriu mão, sem cena grande, sem explicar tudo para Camila. Engoliu a própria felicidade e empurrou o amor da vida dela para os braços da filha. E Camila ficou com Edu, feliz, sem saber de nada. Enquanto Helena tentava reconstruir a vida longe de Edu, a novela apresentou um personagem que fez o Brasil inteiro perder a paciência. Iris, Débora Seco, meia-irmã de Helena, filha do velho Alessio com outra mulher. Iris se mudou para o Rio de Janeiro para morar com Helena depois da morte da própria mãe, e não aceitava o romance entre Camila e Edu, acusando a sobrinha de ter roubado o namorado da tia. Ela mesma estava apaixonada por Pedro, que a via como uma menina mimada. Iris fazia o que personagens como ela sempre fazem, atrapalhava, mentia, criava mal-entendido. Tentava separar Camila de Edu com aquela determinação irritante de quem não tem mais nada para perder. O Brasil odiava a Iris de um jeito quase carinhoso, porque Débora Seco entregou aquela chatice com uma convicção que só fazia a personagem mais divertida de odiar. E apesar de tudo, Camila e Edu se casaram. E por um momento, parecia que a história ia acabar bem. Camila engravidou. E aí veio a primeira tragédia, ela perdeu o bebê. E logo depois veio a segunda, que era muito maior. Camila foi ao médico por causa da perda do bebê. E saiu com um diagnóstico que o Brasil inteiro recebeu como se fosse na própria família: leucemia. A novela abordou de maneira cirúrgica a luta de Camila contra o câncer, inclusive quando ela iniciou as sessões de quimioterapia enquanto esperava por um transplante de medula óssea. Helena e Fred foram testados como possíveis doadores. Nenhum dos dois era compatível. E aí a médica falou uma frase que mudou tudo. A médica alertou que o modo mais seguro seria se Camila tivesse um irmão por parte de pai e de mãe. E foi aí que começaram a aparecer os segredos do passado de Helena. Segredos do passado de Helena. Porque até então, a identidade do pai de Camila era um mistério, inclusive para a própria Camila. Helena nunca tinha contado. E agora com a filha doente o segredo precisava sair. E então Helena foi buscar Pedro. Pedro José Maier era o administrador do Aras de Alma. Um homem fechado, meio áspero, que guardava sentimentos que nunca tinha conseguido expressar direito.
Helena revelou ao primo que Camila era fruto do romance que eles tiveram no passado. Ainda apaixonado por ela, Pedro vibrou com a notícia e propôs que ela engravidasse para salvar a filha. Mas engravidar de Pedro significava uma coisa que a novela não deixava escapar: significava abandonar Miguel. Pela segunda vez, Helena abriu mão de sua vida amorosa pela filha. Decidiu ter um filho com Pedro para que a criança fosse a doadora de Camila. E isso implicou no fim de seu relacionamento com Miguel. Miguel era o homem certo. Era o homem que apareceu depois de toda a dor de perder Edu, depois de meses de reconstrução emocional. Era o amor que Helena tinha ganhado de volta como prêmio pelo sacrifício anterior. E ela largou Miguel para ter um filho com um homem que ela não amava mais. Para salvar Camila. 2 vezes. Helena abriu mão 2 vezes. Da mesma forma. Pelo mesmo motivo. Pela filha. Manuel Carlos não escreveu uma personagem. Ele escreveu uma definição de maternidade. E então chegou a cena. Não a cena mais dramática da novela. Não a mais trabalhada, não a mais longa. Mas a que ficou. A que 25 anos depois ainda aparece em listas, em conversas, em choro de gente que nem tinha nascido em 2000. Camila estava perdendo os cabelos por causa da quimioterapia. E ela decidiu raspar a cabeça. Ela mesma. Na frente do espelho. O diretor Ricardo Waddington pediu que Carolina Dickman sentasse em frente à câmera e reagisse espontaneamente, se colocando no lugar da personagem. Ao som de Love by Grace da cantora Lara Fabian, o que o público viu foi uma sequência emocionante onde era perceptível o turbilhão de sentimentos e dúvidas da personagem. Não teve roteiro nessa cena. Não teve ensaio. Foi uma mulher de 22 anos sentada na frente de uma câmera, colocando-se no lugar de uma personagem que estava perdendo o que mais definia a feminilidade dela naquele momento, e sendo completamente honesta sobre o que sentiu. De novembro de 2000 a janeiro de 2001, a média de cadastrados no Registro Brasileiro de Doadores Voluntários de Medula Óssea saltou de 20 para 900 por mês, um crescimento de 4.400%. Uma cena de novela salvou vidas reais. Isso não é entretenimento. Isso é impacto. Laços de Família não era só a história de Helena e Camila. Tinha outras mulheres nessa novela que carregavam pesos igualmente pesados. Em Laços de Família havia 2 mães sofredoras. Helena, que abriu mão do amor de Edu e depois de Miguel em favor da filha Camila. E Capitu, que se prostituía para garantir o futuro do filho pequeno. A Pitu, nenhuma relação com a personagem de Machado de Assis, mas o nome já dizia tudo sobre o mistério que ela guardava. Giovanna Antonelli entregou uma mulher que fazia o errado pelo motivo mais humano possível, amor de mãe. E o Brasil não a julgou. O Brasil entendeu. E Miguel, o homem que Helena tinha deixado para trás, ficou. Esperou. Porque algumas pessoas não conseguem parar de amar só porque mandaram embora. Fred e Clara completavam o quadro com uma história de casamento em crise que o Maneco adora colocar. O casal que parecia ter tudo e não tinha nada de verdade por baixo. E então chegou o que o Brasil inteiro estava esperando. Helena teve a bebê. Uma menina. Chamaram de Vitória. Helena engravidou de Pedro para gerar uma criança que pudesse ser doadora de medula e salvar Camila. A menina nasceu e o transplante foi realizado com sucesso. Vitória era compatível. O transplante foi feito. E Camila, a menina que o Brasil inteiro tinha chorado junto, torcido junto, orado junto, sobreviveu. Nas semanas que se seguiram ao capítulo final, o INCA registrou 149 novos cadastramentos de pessoas interessadas em doar medula óssea. Antes, o índice era 10 por mês. O efeito Camila, como ficou conhecido, era simples: uma personagem de ficção transformou o comportamento real de um país. Milhares de pessoas foram até postos de saúde por causa de uma novela das 8. E no último capítulo, a novela fechou cada fio com a delicadeza de Manuel Carlos. Camila e Edu ficaram juntos. Helena encontrou seu caminho, com o olhar mais limpo de quem fez tudo o que precisava ser feito e não se arrependeu de nada. Helena acabou se apaixonando por Miguel, e os dois chegaram juntos ao fim da novela. O homem que ela tinha deixado esperou. E no final estava lá. Uma batida de carro que virou amor. Um amor que a mãe deu para a filha. Uma doença que chegou quando todo mundo estava tentando ser feliz. Uma mãe que abriu mão 2 vezes do mesmo jeito, pelo mesmo motivo. Uma cena num banheiro com uma tesoura e uma música que entrou para a história da televisão brasileira. E uma bebê chamada Vitória que nasceu para salvar a irmã. Laços de Família não foi só uma novela. Foi uma campanha de saúde disfarçada de drama familiar. Foi uma performance que lançou Reinaldo Gianecchini ao estrelato.
Foi a consagração de Carolina Dickmann como uma das maiores atrizes da televisão brasileira. E foi, acima de tudo, uma carta de amor de Manuel Carlos para as mães. Para as que ficam. Para as que abrem mão. Para as que nunca colocam a própria felicidade antes da dos filhos. 25 anos depois, quando a Lara Fabian toca, ainda dói um pouco. E isso é a prova de que essa história foi feita de verdade. Me conta, você assistiu Laços de Família ao vivo ou pela reprise? Qual cena te marcou mais? E o sacrifício da Helena? Você acha que ela fez certo ou errou em abrir mão da própria vida 2 vezes?